No jantar de Natal, meu pai anunciou algo que mudaria tudo: você é um fardo e não pode mais viver aqui. No dia seguinte, comecei a arrumar minhas coisas e disse que iria embora. O Natal estava quase terminando quando meu pai largou o garfo, olhou diretamente nos meus olhos e repetiu: você é um peso. Não pode continuar nesta casa. No início, pensei ter ouvido mal. Minha mãe soltou uma risada nervosa, como se tentasse aliviar a tensão, mas logo ficou claro que ele falava sério. Ele apenas continuou ali, me encarando, esperando uma reação. O silêncio no quarto era sufocante. Minha irmã mais nova, Lily, congelou com o garfo a meio caminho da boca, os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Engoli o pedaço de presunto que mastigava e coloquei o garfo de lado. O que você disse? Perguntei, tentando processar aquilo. Você ultrapassou o tempo da sua estadia. Está na hora de ir embora. Eu tinha 23 anos, um emprego estável e poderia ter saído de casa há muito tempo. Mas eu havia escolhido ficar porque eles precisavam de mim. Paguei as contas de eletricidade, internet e compras semanais, coisas que meus pais não conseguiam arcar sozinhos. Meu pai estava desempregado havia anos, e minha mãe trabalhava a meio período. Eu não era um fardo, era a razão pela qual as luzes ainda estavam acesas naquela casa. E agora, do nada, eles estavam me expulsando. Minha mãe finalmente tentou intervir: talvez devêssemos conversar sobre isso. Mas meu pai a cortou imediatamente. Não, Edna. Esta é a minha casa, e eu faço as regras. Ele não pode mais ficar aqui. Lily largou o garfo. Aos 16 anos, ela parecia assustada, olhando para nossos pais como se não os reconhecesse. Se podiam me expulsar assim, o que isso significava para ela? Respirei fundo. Não ia discutir ou implorar. Se eles queriam que eu fosse embora, que assim fosse. Mas isso também significava que perderiam tudo o que eu pagava. Está bem, respondi calmamente. Meu pai pareceu surpreso, como se achasse que eu resistiria. Minha mãe ainda parecia desconfortável, mas não disse nada. Talvez estivesse em choque, ou talvez simplesmente não se importasse tanto quanto eu esperava. Levantei-me, peguei meu prato e levei-o até a pia. Não daria a eles a reação que procuravam. Em vez disso, olhei para Lily, que permanecia tensa e confusa. Fiz um pequeno gesto com a cabeça. Ela era a única pessoa naquela mesa por quem eu ainda me importava. Meu pai tomou outro gole de sua bebida, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe voltou a cortar seu purê de batatas. Lily continuou me encarando, como se quisesse dizer algo, mas não disse nada. Terminei de jantar e fui embora. Naquela noite, fui direto para o meu quarto, fechei a porta e comecei a fazer as malas. Não perderia meu tempo tentando entender por que eles queriam que eu fosse embora. Iria embora, mas isso também significava que eles perderiam tudo o que eu pagava. Silenciosamente, avisei a mim mesmo que não os ajudaria mais. Mais tarde, ouvi vozes abafadas vindas da sala. Minha mãe falava baixo, nervosa. Meu pai estava firme, tentando convencê-la de algo. Escutei algumas frases: ele já é grande o suficiente. Podemos consertar isso. Deveria ter ido embora anos atrás. Depois, ouvi passos. Lily bateu na minha porta. Abri, e ela entrou rapidamente, fechando-a atrás de si. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. O que diabos foi isso? Sua voz era um sussurro furioso. Eu não sei, respondi, colocando meu laptop na bolsa. Mas vou embora amanhã. Ela balançou a cabeça. Isso é loucura. Você paga por tudo. Eles nem conseguem comprar comida sem você. Não é mais meu problema, respondi friamente. Ela mordeu o lábio, segurando mais lágrimas. Para onde você vai? Vou resolver isso, respondi. Era verdade que eu tinha algumas economias, mas não planejava me mudar tão cedo. Agora, precisaria encontrar um lugar rápido. Talvez ficasse com um amigo por um tempo, mas não estava preocupado. Finalmente seria livre de fingir respeito por um homem que não hesitou em me expulsar durante o jantar de Natal. Lily, parei, sabendo o que ela queria perguntar. Ela queria vir comigo. Mas ela ainda estava no ensino médio, e, por mais que odiasse deixá-la para trás, eu sabia que não podia levá-la. Você sabe que eles nunca permitiriam isso, disse a ela. Ela olhou para o chão. Sim, eu sei. Terminei de arrumar as malas, e ela ficou ali, parada, como se não quisesse ir embora. Finalmente, suspirou. Eles vão se arrepender disso, murmurei, esboçando um sorriso. Eu sei. Na manhã seguinte, saí cedo. Depois que todos acordaram, desci minhas malas, carreguei o carro e olhei para a casa pela última vez. Sem tristeza, sem arrependimentos, apenas alívio.
Quando saí da garagem, abri meu aplicativo bancário e removi meu nome de todas as contas compartilhadas, água, internet, Netflix. Tudo o que eu pagava seria cortado em breve. Sorri ao imaginar o caos que se seguiria. Nos dias seguintes, fiquei no apartamento do meu amigo Jake enquanto procurava um lugar para mim. O sofá era desconfortável, e seu cachorro, Max, não parava de me encarar enquanto eu tentava dormir. Seu colega de quarto vivia me perguntando se eu ficaria para sempre, mas nada disso me incomodava. Eu estava livre. Livre para viver por mim mesmo, longe de uma casa onde eu era tratado como um caixa eletrônico ambulante. 3 dias depois, meu telefone começou a tocar incessantemente. Ignorei as chamadas, 7 da minha mãe, 2 do meu pai, o que foi surpreendente, já que ele nunca me ligava, e algumas mensagens de Lily. Até que recebi uma mensagem dela que me fez sorrir: eles estão ficando loucos. A luz foi cortada. Imaginei meu pai furioso, gritando como uma criança mimada porque as contas mágicas não se pagavam sozinhas. Aquilo me deu uma satisfação inegável. Nos dias seguintes, ignorei todas as tentativas de contato. Minha mãe continuou ligando e enviando mensagens, até tentou me alcançar nas redes sociais. Meu pai, por outro lado, só ligou 2 vezes e depois desistiu, provavelmente esperando que eu voltasse rastejando. Mas isso nunca aconteceria. Enquanto isso, continuei no apartamento de Jake. Ele era compreensivo, mas seu colega de quarto vivia reclamando, perguntando quando eu iria embora. Brinquei sobre isso, dizendo que estava sem teto. Apesar das piadas, sabia que aquela situação era temporária. Enquanto eu seguia em frente, minha família parecia afundar cada vez mais. Lily continuou me enviando mensagens com atualizações sobre o caos em casa. Primeiro, a eletricidade foi cortada. Depois, a internet. A água demorou um pouco mais, mas, quando finalmente se foi, minha mãe entrou em pânico. Não sei como vamos tomar banho agora, escreveu Lily. Não pude evitar um sorriso. Eles me expulsaram, pensando que eu era um fardo. Agora estavam vivendo no escuro, sem água, sem energia, nem mesmo podiam assistir à TV. A cereja do bolo veio quando Lily me enviou outra mensagem: pai está furioso. Está quebrando coisas no quarto. Imaginar meu pai gritando e destruindo móveis porque as contas não se pagavam automaticamente foi extremamente satisfatório. Finalmente, eu estava fazendo algo por mim mesmo. Ele disse que encontraria uma solução, mas minha mãe estava trancada no quarto, chorando. Claro, quem poderia negar que meu pai era um fracasso? Mas eu sempre fingi que tinha tudo sob controle. Dessa vez, no entanto, não tinha. Ignorei tudo e segui em frente com minha vida por 2 semanas. Finalmente, consegui um lugar para morar. Não era luxuoso, mas era meu. Usei parte das minhas economias e aluguei um pequeno apartamento mobiliado. Havia um sofá decente, uma cama confortável e, o mais importante, ficava longe daquela casa. No dia em que me mudei, Lily me enviou uma mensagem. Eu preciso sair daqui. Meu coração está se partindo. Meu peito se apertou. Eu sabia que ela estava sofrendo, mas não podia simplesmente levá-la embora. Ela ainda era menor. Você sabe que não posso, respondi. Ela demorou um pouco para responder. Eu sei, mas não aguento mais. Não consigo viver aqui sem luz, sem água, sem internet, com papai gritando e mamãe choramingando o tempo todo. É um verdadeiro inferno. Mas o problema dela não era mais meu problema. Eu estava livre. Alguns dias depois, o inevitável aconteceu. Era final de tarde, eu tinha acabado de tomar banho e estava pronto para dormir quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Revirei os olhos e rejeitei a chamada. Minutos depois, Lily me enviou uma mensagem. Por favor, responde. Suspirei e, finalmente, atendi antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ouvi a voz desesperada da minha mãe. Por favor, volte para casa. Veja bem, eu sei que seu pai foi duro, mas ele não quis dizer aquilo. Ele não quis dizer nada daquilo. Ele disse exatamente o que quis dizer, respondi friamente. Eles te expulsaram, e agora você quer que eu lide com isso? Minha mãe começou a soluçar ao telefone. Não podemos continuar assim. A casa está desmoronando. Parece um problema seu. Ela chorou ainda mais alto. Por favor, eu sei que estávamos errados, mas, por favor, você poderia. Senti uma pontada de culpa, mas logo afastei o sentimento. Durante todo o tempo em que vivi lá, paguei contas, ajudei em tudo que pude, e eles me trataram como lixo. Agora queriam que eu voltasse? Eu não era idiota. Não, repeti, e desliguei antes que ela pudesse argumentar mais. Fui para a cama e dormi profundamente pela primeira vez em anos, sem ninguém me tratando como um caixa eletrônico ambulante. As ligações continuaram nos dias seguintes.
Minha mãe implorava, minha irmã perguntava se eu poderia ajudar, e meu pai? Bem, ele nunca tentou falar comigo novamente. Até que, finalmente, Lily enviou uma última mensagem. Papai está falando em vender a casa. Fiquei surpreso com o quão inútil meu pai realmente era. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Vender? Sério? Sim, ele já está negociando com um comprador, respondeu Lily. Aquilo me fez rir. No fundo, meu pai era tão fraco quanto eu sempre pensei. Se não conseguia manipular alguém para pagar suas contas, simplesmente desistia. Senti algo por eles, talvez pena, mas logo desliguei o telefone com desdém e fui dormir. No entanto, no fundo, eu sabia que essa história ainda não havia terminado. Nos dias seguintes, ignorei qualquer tentativa de contato. Bloqueei o número da minha mãe e do meu pai. Ele nunca mais tentou me ligar, e Lily, bem, ela continuou tentando. Mas eu precisava de tempo para deixar tudo isso para trás e me concentrar na minha nova vida. No meu pequeno apartamento, finalmente, tudo estava começando a se encaixar. Eu tinha paz e silêncio. Pela primeira vez, podia gastar meu dinheiro comigo mesmo. O salário que antes desaparecia pagando contas que nem eram minhas agora me permitia desfrutar de luxos que nunca tive. Saí para comer em bons restaurantes, comprei roupas novas e até me inscrevi em uma academia. A sensação de liberdade era indescritível. Mas eu sabia que isso não duraria muito. 2 semanas depois, quando quase tinha esquecido tudo o que aconteceu, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar com você. É sério. Lily. Suspirei. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela tentaria me arrastar de volta para o drama daquela casa. Mas algo na mensagem me pareceu diferente. O que foi? Respondi. Ela respondeu imediatamente: eles vão vender a casa. Papai já está negociando com um comprador. Ri com desprezo. Isso não me afetava em nada. E daí? Que vendam tudo, até suas coisas. Houve uma pausa antes de ela responder: suas coisas também. Sim, seu computador, sua TV, até sua cama. Ele diz que, já que você não quer voltar, não precisa de nada disso. Um calor subiu pelo meu peito. Uma raiva que eu não sentia há algum tempo. Aquele bastardo me expulsou de casa, me tratou como um fardo, e agora estava se livrando das minhas coisas como se nunca tivessem sido minhas. Respirei fundo. Diga-me o endereço do comprador. Lily demorou alguns minutos, mas me enviou. O homem estava interessado em tudo, a casa e os móveis. Peguei minhas chaves e saí sem pensar 2 vezes. A viagem foi curta. Quando cheguei, vi um homem de meia idade conversando animadamente com meu pai na entrada. Não hesitei. Saí do carro e caminhei direto na direção deles. Você ficou louco? Perguntei, com a voz cheia de fúria. Meu pai me olhou surpreso, mas rapidamente mudou sua expressão para o desprezo habitual. Ah, agora você aparece? Não vai sobrar nada para você. O comprador nos olhou, desconfortável. Tem algum problema aqui? Ignorei-o e me aproximei do meu pai. Você não pode vender minhas coisas. Ele riu. Não posso. Você decidiu ir embora. Não precisa de nada disso. Aqui, você pagou por cada uma dessas coisas, gritei. A resposta dele me iluminou por dentro. Eu poderia ter deixado assim, ido embora e esquecido tudo. Mas aquele homem me colocou na rua depois de anos sustentando-os, e agora pretendia lucrar com meus pertences. Não, ele não escaparia impune. Sorri. Venda a casa, então. Ele franziu a testa. O quê? Venda. Mas, quando fizer isso, não terá para onde ir. Ele riu ironicamente. Com o dinheiro da venda, vou comprar um apartamento. Sorri ainda mais. Com que dinheiro? O silêncio entre nós foi pesado. Então ele entendeu. Ele pensou que venderia a casa, pegaria o dinheiro e começaria uma nova vida. Não fazia ideia do que eu já havia feito. Nos dias seguintes, usei tudo o que sabia para me vingar. Liguei para a companhia elétrica e notifiquei sobre qualquer processo de venda. A dívida pendente deveria ser liquidada antes de transferir a propriedade. Fiz o mesmo com água, gás e até impostos. Havia muitas dívidas acumuladas. Meu pai estava prestes a receber uma grande quantia pela venda, mas agora boa parte desse dinheiro iria diretamente para pagar tudo o que era devido. Isso já teria sido suficiente, mas fui mais longe. Lembrei-me de um detalhe importante: a casa não estava apenas no nome dele. Minha mãe também tinha direito sobre ela, e ela não fazia ideia de que estavam vendendo. Liguei para ela. Sua reação foi de surpresa. Você nunca me liga. O que foi? Só queria que você soubesse, seu marido está vendendo a casa sem te avisar. O silêncio na linha foi denso. Eu podia ouvir sua respiração presa. O que você disse? Expliquei tudo, cada detalhe.
Ela estava em choque. Ele não pode fazer isso. Se você deixar, ele vai, respondi. Sabia que, apesar de tudo, minha mãe ainda tinha poder sobre ele. E eu estava certo. No dia seguinte, Lily me enviou uma mensagem. Eles estão brigando horrivelmente. Papai tentou se defender, mas não tem mais argumentos. Não podem vender a casa sem o consentimento da mamãe. Naquela noite, Lily me ligou. Você não vai acreditar no que aconteceu. Ele saiu de casa. Deitei-me no chão, satisfeito. Sério? Sim, mamãe disse isso a ele. Se ele queria tanto vender tudo, podia ir embora. Eu sabia que minha mãe nunca teria tido coragem de fazer isso por conta própria, mas, depois de descobrir o que ele estava tramando, aquilo foi suficiente para levá-la ao limite. Meu pai, sem casa, sem dinheiro, sem esposa, não tinha mais ninguém. Não tinha para onde ir, nem onde ficar. Perguntei a Lily, curioso, onde ele está agora? Ela riu. Está ligando para os amigos, pedindo um sofá para dormir. Comecei a rir também. Era poético. Por anos, eles me fizeram acreditar que eu era um fardo, um peso, e agora o único peso naquela casa era ele. Ele ganhou, disse Lily, ainda rindo sozinha. Fiz o que tinha que fazer. Você vai querer suas coisas de volta, pensei por um momento. Espere um minuto. Não as deixe lá. Mas já havia começado uma nova vida. Eu não precisava de nada daquela casa, nem das coisas, nem das memórias. A única coisa que levei comigo foi a certeza de que nunca mais deixaria alguém tirar vantagem de mim novamente. O tempo passou, e continuei com minha vida sem olhar para trás. Meu pequeno apartamento era meu refúgio, minha liberdade. Nunca mais precisei pagar contas que não eram minhas. Elas eram minhas, apenas minhas. Nunca mais precisei ouvi-los. Meu pai nunca mais me desprezou ou tentou me culpar por assumir a responsabilidade de manter uma casa que nunca foi realmente minha. Enquanto isso, as vidas deles desmoronavam. Lily me contava tudo. Depois que minha mãe o expulsou, ele começou a vagar de sofá em sofá, pedindo favores a amigos. Mas, aos poucos, ninguém mais o acolheu. Quem iria querer cuidar de um homem de meia-idade preguiçoso, sem futuro e que nunca fez nada por ninguém? Sem dinheiro, sem casa e sem emprego, ele estava finalmente provando do próprio remédio. Ironicamente, ele tentou voltar para minha mãe depois de um mês pulando de um lado para o outro, incapaz de conseguir um apartamento decente por causa de seu histórico de dívidas. Foi patético. Ele não conseguia encontrar trabalho porque ninguém queria contratar um homem que não trabalhava há anos. Finalmente, ele apareceu na casa dela, tentando convencê-la de que talvez pudessem recomeçar. Minha mãe, que sempre fora fraca diante dele, desta vez nem hesitou. Fechou a porta na cara dele. Ele gritou, implorou, tentou convencê-la de que, sem ele, ela não poderia seguir em frente. Mas ela já havia aprendido a se virar sozinha. Começou a trabalhar mais horas, aprendeu a administrar suas finanças sem depender de ninguém. Pela primeira vez em anos, minha mãe percebeu que não precisava de um homem inútil como ele. E eu, enquanto isso, vivia melhor do que nunca. Enquanto ele dormia em sofás emprestados, minha mãe tomou as rédeas de sua vida, e eu comecei a investir o dinheiro que antes gastava com eletricidade, água e comida para sustentar 3 adultos que não eram eu. Fiz cursos e aprendi a administrar meu próprio negócio. Com o tempo, consegui uma promoção no meu trabalho, o mesmo trabalho que meu pai desprezava, dizendo que nunca seria suficiente para me sustentar. Ironicamente, foi exatamente esse salário que me permitiu crescer profissionalmente e alcançar tudo o que antes era impossível. Com o dinheiro que antes ia embora nas contas da casa, pude viajar, conhecer lugares que nunca tive oportunidade de visitar porque sempre havia uma conta para pagar. Comprei um carro melhor, não um luxo exagerado, mas algo confortável, algo que fosse realmente meu. E o melhor de tudo? Paz. Não precisava mais voltar para casa e ouvir meu pai reclamar com minha mãe sobre as contas, nem ver Lily presa naquele ambiente tóxico. Falando nela, Lily era a única que realmente ficou ao meu lado. Mantivemos contato, e eu a ajudei no que pude, garantindo que ela não caísse na mesma armadilha que eu. Insisti para que estudasse e se preparasse para sair daquela casa assim que pudesse. Quanto ao meu pai, bem, depois que minha mãe lhe fechou a porta, ele não teve escolha a não ser enfrentar as consequências de sua própria vida. Sem dinheiro, sem amigos, sem um lar, a última notícia que tive sobre ele era de que estava morando na casa de um parente distante, alguém que não conhecia bem sua história e decidiu dar-lhe uma chance. Mas eu sabia como isso acabaria. Ele sempre foi um fardo, e logo eles também o jogariam para fora. A casa onde cresci ainda pertence à minha mãe. Ela pagou suas dívidas pendentes com muito esforço e conseguiu estabilizar sua vida sem depender de ninguém.
Ninguém nunca mais tirará o que é dela. Voltei para visitá-la uma vez, mas não havia motivo para permanecer ali. O jovem que saiu daquela casa na véspera de Natal, com suas malas na mão e removendo seu nome de todas as contas, nunca mais olhou para trás. E nunca se arrependeu. Porque, no fim, eu ganhei, e ele perdeu tudo.